Estamos iniciando mais um programa Expandindo a Consciência, um programa que tem por objetivo lhe proporcionar através do conhecimento, saúde e bem-estar. E nós estamos aqui hoje então com a nossa convidada Cristiane Oliveira. Seja bem-vinda, Cris. E nós estamos aqui hoje então para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês sobre esse assunto tão importantíssimo nos dias de hoje, que é falar sobre barras de Axis. Cris, vou deixar que tu te apresente um pouco, fale do teu trabalho, né, que hoje tu estás atuando tanto em Canoas como aqui em Montenegro também, né? Então traz um pouco desse conhecimento para nós. Isso aí. Quero então agradecer a oportunidade que eu estou tendo, né, através da Ju, muito obrigada por nos trazer esse assunto tão importante, né, que a gente precisa falar também. Então, eu sou a Cristiane Oliveira, mais conhecida como Cris. Sou professora, na verdade, minha formação inicial, né, trabalhei muito tempo em sala de aula. E agora, aos pouquinhos, então, estou em tempo integral com as terapias integrativas, né? Antes eu conciliava os dois trabalhos, né? Então, vai fazer 5 anos agora que eu estou trabalhando só com isso, né? Em tempo integral. Cada vez mais apaixonada. Comecei, então, com buscas internas, né? Com o objetivo de trazer para o meu despertar, para minha história, né, para minha bagagem, para acarretar nos meus conhecimentos, enfim. E fui me apaixonando cada vez mais por esse assunto e vendo a importância, então, de repente auxiliar outras pessoas nesse processo também, né. E foi daí que surgiu esse interesse, e aí as coisas foram acontecendo, fui me permitindo, né, e aí estamos aí, então. Hoje eu atuo em Canoas, em Montenegro, eu moro atualmente em Canoas, né? Eu sou montenegrina de alma e coração, mas atualmente eu moro em Canoas, então atendo aqui uma vez na semana e aí os demais dias lá em Canoas, com algumas terapias, né? Mas o meu foco principal hoje é as barras de Axis, pela paixão e pela transformação que aconteceu e que vem acontecendo na minha vida, né? Que maravilha, né? E no momento que a gente está vivendo hoje, né, Cris, é tão importante a gente buscar possibilidades, né? Às vezes a gente fala de terapias e tem tantas ferramentas, tem tantas oportunidades, mas o importante é tu perceber qual que tu sente o chamado, né? Exatamente. Qual é a terapia que faz mais sentido para ti nesse momento, né? Exatamente. E barra de Axis, ela vem praticamente proporcionar isso, né? Trabalhar esse campo de possibilidades, que ela é especificamente a ferramenta das possibilidades, né? Exatamente. Então eu gostaria que tu explicasse um pouco para nós, né, Cris, o que é barras, como é que ela funciona, como se trabalha com barras? Uhum. Então, assim, barras de Axis é uma ferramenta do Access Consciousness, né? Mas é a porta de entrada dentro desse campo aí. São 32 pontos que a gente tem na nossa cabeça, né? Que trabalham várias questões na nossa vida, né? Cada um desses pontos acumula ali me fugiu a palavra, mas algumas questões que ficam bloqueadas ali, né? Então, o toque que o terapeuta faz nesse ponto vai liberando alguns bloqueios que ficam ali, né? Então, são 32 pontos diferentes. Alguns exemplos, a gente trabalha dinheiro, controle, criatividade, corpo, sexualidade. São 32, né? São 32 pontos ali. Então, a gente vai... Eu sempre digo assim, que barras, na verdade, ela é uma mangueirinha, né? Por isso que se chama barras, porque ela é uma barrinha energética dentro da nossa cabeça. Tanto que o ponto, na verdade, ele é de um lado ao outro, né? Então, é essa barrinha invisível, lógico, né? Dentro da nossa cabeça. Então, eu gosto de falar que é como se fosse uma mangueirinha
que tá cheia de areia, né? Então essa areia, ela empedrou ali, e aí ela tá impedindo com que a energia circule ali dentro. Então, dentro do processo de barras, é como se a gente fosse colocando uma aguinha e vai liberando aquela areinha. E aí a água começa a fluir com mais naturalidade e vai fluindo. E isso vai nos trazendo uma leveza, né? Vai nos trazendo uma sensação de limpeza energética, porque a gente começa a enxergar outras possibilidades, né? Então, vai limpando aquele canalzinho ali. E a gente vai percebendo o quanto as transformações vão acontecendo, o quanto a gente vai enxergando as coisas de forma mais leve, porque às vezes a gente está um pouco mais fechado a isso. Esses bloqueios não nos permitem enxergar essas possibilidades, né? Então, eu gosto de falar também que a gente fala muito, em sala eu sempre falo isso para as pessoas, a gente fala muito sobre, mas é tão difícil expressar em palavras, né? Porque quando a pessoa sente e ela nos fala, nossa, eu não achei que fosse tanto, né? Eu não consegui entender em palavras e agora eu sinto essa energia. Então, na verdade, é um processo energético, né? Que nos possibilita infinitas possibilidades. Que maravilha, né, Cris? E uma das coisas assim que chama bastante atenção também das barras, né, que eles trazem isso como um esclarecimento, é que nós aqui na Terra nós temos como tendência, né, a ser um ser finito. E esse finito, ele trabalha num mecanismo, né, que ele nos bloqueia automaticamente, né? Porque a gente está sempre preso aos nossos sistemas de crenças, julgamentos, né? A partir do pensar, sentir. E a Barras, ela trabalha a partir de mostrar a infinitude do ser que tu é, né? E a partir dali, então, ela começa a te trazer um campo de possibilidades. Então, eu gosto muito da frase que Douglas traz, né? Que brinca com trabalhar com barras, né? Porque, na verdade, o importante de tudo isso não é tu trazer uma expectativa, principalmente no primeiro atendimento, né? Que as pessoas chegam assim no primeiro atendimento, já querem uma grande mudança. Exato. E às vezes até mesmo o terapeuta, né, Cris? Exatamente. Às vezes a gente fica tão ansioso a gente quanto... cria, né? A gente já quer ver o resultado, né? Exato. Então, deixar isso aberto, né, é muito importante. E ele aborda também muito para nós, né, que tudo isso começou a partir de uma pergunta, né? Consegue esclarecer um pouco para nós sobre esse contexto? Essa é uma das partes que eu mais gosto, na verdade, né, de falar lá em sala para as pessoas. A gente vai percebendo o quanto isso faz sentido de verdade. Ele diz, né, que a pergunta nos bloqueia e a pergunta empodera e a resposta bloqueia, né? Desempodera, na verdade, é a palavra que ele usa, né? Só para ficar um pouco claro, né? Gary é o fundador, né? É o canalizador desse processo terapêutico, né? Lá em 1990, ele entendeu através de um processo dele, né? Ele foi canalizando isso e foi percebendo essas liberações energéticas, né? Junto com um grande amigo dele ali. Então, aos pouquinhos eles foram trazendo isso e essas transformações foram acontecendo. E foi a partir disso que eles foram entendendo isso, né? Então, é uma ferramenta americana e tá no Brasil há pouco tempo comparado aos outros processos terapêuticos, né? A gente já conhece alguns outros processos, então as barras eu acho que ela é um pouquinho mais recente, por isso que ainda a gente tem algumas questões, porque a gente ainda não conhece, né? As pessoas ainda não têm tanto acesso de repente, né? Então, quando a gente fala lá em sala, isso acaba, nossa, mas eu nem sabia desse processo, eu nem conhecia, porque ela é muito recente, né? Então, voltando ali à questão das perguntas, eu gosto muito disso, porque eu percebi isso na minha vida, o quanto é verdade. O quanto quando a gente foca na resposta, a gente não enxerga as infinitas possibilidades que surgem a partir daí. Então, quando a gente começa a viver na pergunta, né, mas o que mais eu poderia ver a partir daqui?
Como mais eu poderia enxergar outras questões? Por qual outro caminho eu poderia eu poderia ir, né? O quanto isso vai te abrindo, porque tu tá aberta às possibilidades. Quando tu foca na resposta da questão, no teu entendimento aquilo ali já está encerrado. Tu mesmo já decretou aquilo ali, né? Então, quando a gente abre isso para essas perguntas, a gente vai fazendo esse entendimento de realmente estar aberta a essas mudanças, a gente começa a perceber as transformações. Então, eu gosto muito dessa questão porque eu vejo muito sentido nisso. Realmente, quando a gente se coloca na pergunta, a gente está aberta a essas possibilidades que podem surgir aí, né? Verdade. E trazendo isso para a prática do dia a dia, né, Cris, assim, a nossa mente, ela é uma tagarelice, né? Ela tá o tempo todo pensando, agindo, né, refletindo. E normalmente quando a gente faz uma pergunta ou quando a gente quer resolver alguma situação, muitas vezes nós temos um bloqueio inconsciente e não percebemos isso, né? Verdade. Então a nossa mente tagarelando ali, quando tu quer resolver uma situação, automaticamente ela tenta te trazer uma resposta, né? Mas se aquela resposta fosse tão verdadeira ou somente única, né? Ela não te cria um campo de possibilidades. E normalmente, né, a gente vai focar em respostas que a gente já conhece, que a gente já traz na nossa bagagem, a gente traz uma carga genética muito grande, né? Então eu sempre digo, a gente vem numa sociedade, numa cultura onde as coisas já estão muito enraizadas, então isso também não nos permite conhecer novas possibilidades, né? A gente vem sendo formada por coisas que foram nos dito, que foi nos dito, que alguém mencionou e a gente criou aquilo como uma verdade para nós, né? Barras vai dissipando isso também da gente, né? Vai nos permitindo olhar, mas quem de fato eu sou? O que de fato isso representa na minha existência, né? Coisas que às vezes a gente não se dá conta do quanto nós vivemos sobre crenças que não são nossas, que foram nos passadas, né? E a gente cria aquilo como uma verdade nossa. Bem isso. E como Barras mesmo ali fala, né? Nós temos os backmacks, né? Isso. Que é o piloto automático, né? Isso aí. E a partir do momento que a gente começa a correr as barras, né? Que essa seria a forma correta, né? Correr as barras. Então, nesse momento, a gente vai desbloqueando tudo aquilo que a gente criou em algum determinado momento da nossa vida e nem sabe muitas vezes qual foi a origem disso e aonde isso foi criado, né? Exato. Então, a gente vivemos num piloto automático que a partir do momento que esses 32 pontos são trabalhados, né, na nossa cabeça, ela vem então como uma ferramenta de correr as barras começar a fazer essa limpeza energeticamente, né? Isso aí, isso aí. Maravilhoso. Como é que a gente trabalha então esses 32 pontos, Cris? Como é que é aplicado a Barras? Então, assim, outra coisa que me trouxe esse encantamento por esse processo. Porque dentro desse processo terapêutico, nós vamos trabalhar muito a questão de certo e errado. Isso não existe no nosso entendimento, né? Porque a gente sempre vai levar em consideração o teu conhecimento, a bagagem que tu traz, né? Então, o que é certo para ti pode não ser certo para mim, né? Qual é a tua verdade sobre isso? E a aplicação de barras não tem certo e errado, né? Então, diferente de alguns outros processos que nos exigem um lugar silencioso, uma posição exata, barras de Axis não, né? Lógico que fica muito mais acolhedor, né? Os nossos espaços terapêuticos, a gente consegue oferecer isso para as pessoas, né? E porque a gente normalmente também trabalha junto ali uma questão da psicoterapia, uma conversa, mas a gente pode aplicar barras em diferentes lugares, né? A pessoa sente como ela quer receber esse processo, né? Então, assim, sentado, de pé, né? De uma forma confortável, lógico, né? Mas
vamos trazer isso para o nosso espaço. Então, lá no nosso espaço a gente oferece então uma maca ali onde a pessoa acaba deitando, relaxando, né? E aí o terapeuta, eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Mas a pessoa ali que vai aplicar então isso, vai canalizar esses 32 pontos na cabeça, né? A gente faz um puxão de energia, como a gente chama ali, né? Então são pontos por onde a gente vai liberar toda essa energia. Começa na cabeça, então a gente vai ter um toquezinho sutil lá no pé e depois na palma da mão, onde a gente faz essa liberação, esse puxão de energia. E aí depois todos os 32 pontos ficam na cabeça. Então a gente vai focar toda essa energia ali, né? Essa liberação energética. Então a gente foca ali na cabeça, a gente vai encontrando esses pontos e a gente vai fazendo essa liberação. Então, eu não gosto também de mencionar nas grandes entrevistas que eu assisto ou pessoas que eu vejo falam sobre tempo. Eu não gosto muito de falar sobre o tempo que isso vai durar, porque cada ser é um ser, né? Então, a gente vai sentindo a energia ali. Tem pessoas que demandam um pouquinho mais de tempo, tem pessoas que às vezes em pouco tempo a gente consegue liberações, né? Tem pessoas que em uma sessão sentem muita diferença, tem pessoas que precisam de um pouco mais, porque tem algumas questões que ainda é um pouco mais difícil. Então, nem o tempo de sessão e nem a durabilidade desse processo, né? Em questão, quantas sessões, né? A gente vai sentindo ali conforme a pessoa vai sentindo esse desbloqueio, né? Mas normalmente quem começa sempre vem, né? Então continua aí nesse processo, porque a partir do momento que tu vai sentindo essas transformações, que tu sai porta fora, como eu digo, volta para tua vida real e sente essa leveza, sente que algo dentro de ti mudou, que algo dentro de ti tá um pouco mais leve, tá um pouco mais fácil de lidar, né? Tu acaba retornando, né? Então nós, enquanto terapeutas, né, vamos usar essa palavra só para fazer o entendimento, a gente também, né, vai seguido outro, recorre a essa ferramenta, porque também precisamos, né? Então a gente vai sentindo, né, conforme a energia da pessoa ali. E quando se fala em tempo, né, Cris, nenhum ponto é igual ao outro, né? Então tem pontos que tu vai necessitar um tempo mais ali, porque tu está sentindo aquele lado ali um pouco mais bloqueado. Outros pontos tu percebe que ali está bem tranquilo, então esse processo vai ser um pouco mais acelerado, né? Exato. E quando a gente fala que não existe nem o certo e nem o errado, né? Isso também nos remete ao que Barras trabalha muito, o não julgamento, né? E como a gente traz isso para a prática do nosso dia a dia, assim, ó, eu costumo dizer muito, né, que quando a gente está conversando com alguém e às vezes a nossa opinião não é igual, né, que a gente difere da opinião alheia, em vez de eu julgar essa opinião, em vez de eu julgar o comportamento dessa pessoa, né, eu posso simplesmente olhar para ela, escutar a opinião dela, trazendo isso como um interessante ponto de vista. Então, nesse momento, em vez de eu estar criando um atrito, né, eu começo a ter um pouco mais de paz, de tranquilidade e, ao mesmo tempo, eu digo que isso é um respeito para com o próximo, né? Todo mundo tem a habilidade e o direito de pensar diferente, né? Como fica isso no entendimento da Cris, trabalhar esse interessante ponto de vista? Lá em sala tem alguns exercícios que eu costumo fazer para que a pessoa consiga entender o quanto é importante a gente enxergar com os olhos dos outros. A gente nunca vai conseguir esse processo, né? Porque cada ser enxerga aquilo com a sua bagagem, com a sua malinha, né? Como eu gosto de falar. Então, é muito difícil a gente fazer o entendimento conforme a pessoa está enxergando aquilo ali, a pessoa está vivenciando aquilo. E quando a gente traz o interessante ponto de vista, né? Quando a gente começa a exercitar isso pra gente, começa também a ficar mais leve pra gente, né? Porque a gente não quer ser julgado. Então, se colocando ali naquele lugar de, opa, isso aqui é meu, né?
dentro das barras, dentro do processo de Axis, né, a gente vai conversar muito, a gente vai trazer muito isso também, até que ponto isso é meu e até que ponto isso é da outra pessoa, né? Então, existe um limite aqui. E essa simples frase, né, que interessante ponto de vista que a gente vai incutindo lá no nosso dia a dia, então, que a gente vai trazendo isso como uma ferramenta, então, das barras fora, né, do processo da canalização de energia ali, vai transformando a energia do ambiente. Porque nada mais é do que trazer um respeito para um outro, olhar com respeito para um outro ser, né? Eu não estou dizendo que eu estou errada e nem que tu está errada. Eu estou entendendo que o meu ponto de vista nesse momento é diferente do teu e tá tudo certo, né? Com certeza, né, Cris? Uma das coisas que também, assim, eu gosto muito de olhar, né, que Barras de Axis tem um mantra, né? Que tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória, né? Isso aí. Na realidade, a gente pode dizer que isso é transmutar a tua mente para um pensamento positivo o tempo inteiro, né? Às vezes a gente tem a tendência ao negativo, ao pessimismo, né? E Barras, ela traz esse conceito de fazer tu mudar o teu pensamento, fazer tu mudar a tua opinião. Gostaria de tu falar algo mais a respeito deste assunto? Claro! Eu considero esse mantra uma ferramenta fora do espaço terapêutico, porque as pessoas às vezes vêm para o nosso espaço com aquela sensação de que as coisas só vão acontecer ali, né? Que aquele processo é naquele momento, como se fosse uma massagem relaxante, né? Vai sentir aquele relaxamento, mas depois vai voltar para casa e aí as coisas começam a acontecer novamente, aquilo vai trazendo para aquela energia de novo, né? Então, esse anunciado, ele nos facilita lá em casa, nos trazer de novo para aquela energia que a gente sente ali no espaço, né? Para aquela energia de quando nós estamos recebendo as barras. A vibração que essa frase pode parecer bobagem, às vezes a gente fala nos primeiros atendimentos ali, as pessoas chegam, mas uma frase, né? Qual é o poder dessa frase? Sim, essa frase nos faz lembrar do quanto realmente nós estamos empoderados daquilo ali, nós estamos fazendo escolhas diferentes para a nossa vida. Então, quando eu começo o dia de uma forma diferente, porque a gente cai na rotina do dia a dia. Então, às vezes, o iniciar do dia ele é um pouco mais difícil. A gente teve uma noite turbulenta, ou enfim, né? A gente já está habituado a iniciar o dia reclamando, né? Trazendo um outro padrão de vibração. Então, quando eu levanto durante o dia, eu sempre digo que essa frase no levantar de manhã, ela tem um poder que a gente nem imagina, né? Então, quando a gente inicia o dia e coloca esse mantra, que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, isso tem um poder, né? Isso nos traz uma vibração diferente. Eu começo a acreditar naquela escolha que eu tô fazendo para mim naquele dia. E isso realmente pode trazer incríveis transformações para o nosso dia. E da mesma forma como Douglas aprendeu isso, né, que tudo começou através de uma pergunta, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia também, né? Quando a gente tem alguma dificuldade, fique na pergunta, né? Exatamente. E não tente trazer uma resposta. Mas quando a gente fala fique na pergunta, nesse caso seria enviar a pergunta ao universo e permitir que ele então te traga a resposta, né? Exatamente. Tem uma questão também, Cris, que o pessoal em casa deve estar se perguntando, né? Como é que a gente pode trabalhar barra sentado, ou deitado, ou em pé até mesmo, né? É importante o pessoal de casa também saber que barras, ele não é exatamente aquela coisa que nem a gente trabalha, né? Com reiki, com yoga, que tu vai ali deita, simplesmente com relaxamento. O Axis, ele tem uns pontos um pouquinho diferenciado, né? Que é o não trabalhar com a música, não trabalhar com nenhum som. Poderia esclarecer para nós um pouquinho isso? Claro! Na verdade, essa barra
que eu mencionei no início, que são as barras de Axis, então essa barrinha na nossa cabeça, ela tem uma vibração, né? Que é a mesma coisa que a música também tem. A música também tem uma vibração. Então essa é uma das questões que a gente, barras não tem certo e nem errado, mas a música, ela pode atrapalhar um pouquinho esse processo, porque pode confundir ali, né? A gente pode se vincular à vibração da música naquele momento. Então, barras de Axis pode ser aplicada de pé, né? De pé, claro, é um pouquinho mais difícil, mas sentada, deitada. A única questão que a gente sempre cuida é para que a gente naquele momento não tenha contato com música, em função dessa vibração. Mas a gente pode estar aqui conversando e alguém estar tocando as minhas barras e isso está acontecendo. A vibração que é liberada ali, né, a aguinha que passa por aquela mangueira, ela passa em qualquer momento, com barulhos externos, com outras questões, né, não tem a posição certa, né? Não existe um padrão. A única questão que a gente cuida naquele momento é para que não tenha música então em volta em função dessa vibração. Perfeito. Uma coisa que a gente gostaria de lembrar também, né, que outras terapias muitas vezes têm a possibilidade de ser feita à distância. E barra de Axis, então, também traz esse diferenciado, né? Não é possível fazer barra de Axis à distância porque são exatamente 32 pontos que são tocados a partir da ponta dos dedos, né, na cabeça da pessoa. Então, é impossível fazer isso à distância, né? Exatamente. Eu quero então agora nesse momento, Cris, assim, ó, agradecer essa oportunidade, né, de ter recebido o nosso convite, né? Qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para o público em casa que está nos assistindo? Eu que agradeço, né, essa oportunidade que eu recebi aqui de vir falar um pouquinho desse trabalho encantador que me permite hoje ser exatamente essa pessoa em constante transformação e que vem também proporcionando isso para as pessoas que chegam até mim, para que chegam até as minhas colegas lá na sala. Então eu quero agradecer muito essa oportunidade e então fazer um convite para que quem ainda não conhece essa técnica, quem ainda não se permitiu, né, conhecer, não digo fazer um tratamento em si, mas ler um pouquinho mais sobre, né, aprofundar ali os seus conhecimentos e qualquer dúvida também pode nos procurar aí nas redes sociais, né, e a gente pode então estar conversando um pouquinho mais sobre isso, falando um pouquinho mais dessa técnica e esclarecendo algumas dúvidas, enfim. Então, fico aí à disposição, né? E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, então, Cris, né? Eu sempre costumo dizer em todos os programas que o nosso tempo aqui passa muito rápido, né? E a gente tem infinitas informações para trazer sobre barras, né? Então, quem sentir esse chamado, né, através das redes sociais, e hoje tu também está aqui em Montenegro no Espaço Terapêutico Equilíbrio, né, atendendo ali, né? Então, quem sentir esse chamado, estamos à disposição. Queria nesse momento então agradecer a você, telespectador, que nos permitiu entrar dentro da sua casa, né, trazendo essas informações maravilhosas. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né, que são eles que nos dão a oportunidade de estar aqui trazendo conhecimento para vocês. Espero que tenham gostado desse tema, desse assunto, né, e que continuem nos acompanhando até o próximo programa.